O mundo de Deus no mundo dos homens. Como assim? O que é isso? Chegamos à nossa 13ª lição, a última lição do nosso terceiro trimestre de 2023. Foram 13 com esta lição que nós estaremos estudando hoje, lições maravilhosas que nos ajudaram, que fizeram com que nós crescêssemos na fé, que fizeram com que a igreja mostrasse seu posicionamento, que fizeram com que a igreja colocasse a firmeza da verdade, a sua convicção, fizeram com que a igreja pensasse em muitos assuntos que não são discutidos diariamente, mas que já fazem parte do cotidiano. Assuntos que estão na agenda pós-modernista. A pós-modernidade, o espírito do anticristo, o espírito da Babilônia. Foi este o tema primoroso que nós estudamos aqui no canal Ensino e Palestra, na nossa revista Lições Bíblicas, o guia de estudos publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Foi esse tema no qual nós fomos conduzidos magistralmente pelo pastor Douglas Batista, que nos ajudou a entender melhor, a compreender melhor, a conceituar melhor muitos temas que nós estamos vivenciando hoje em dia. E hoje nós estamos nos despedindo desta linda revista que esteve com... Opa, não, só um pouquinho. Essa aqui é a próxima revista, Até os Confins da Terra. Nós vamos fazer um vídeo com esta revista aqui para que você tenha também um pano de fundo, tenha também um panorama do próximo trimestre, o quarto e último trimestre de 2023, Até os Confins da Terra. Nós vamos fazer um vídeo especial contando as lições que nós estaremos estudando no próximo trimestre. Aqui está ela, a nossa linda revista do terceiro trimestre de 2023, da qual nós estamos nos despedindo. Foi uma revista muito boa, lições de excelência e que nós estamos encerrando hoje com chave de ouro. O mundo de Deus no mundo dos homens. Nós vamos já entrar nela através do texto áureo. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Mateus capítulo 1, versículo 23. A nossa verdade prática, na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. A nossa leitura bíblica em classe, nós vamos ler o primeiro e último versículo. Está lá em Mateus capítulo 1, versículos 21 ao 23. Depois da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 4, versículos 3 ao 7. Primeiro versículo lá em Mateus. E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O último versículo lá em Gálatas. Assim que já não és mais servo, mas filho. Se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Muito bom, é excelente o tema de hoje. O tema de hoje é reino. No original, reino não diz respeito a um lugar ou a um Reino Unido. Fala sobre um domínio. Então, reino igual a domínio. Uma pergunta que é feita muitas vezes, uma confusão que se estabelece, reino de Deus ou reino dos céus? Existe uma grande confusão nesses dois temas. Esses termos, eles são muitas vezes confundidos. E isso começou lá atrás, com o imperador Constantino, que também passaria a ser o chefe da igreja após sua suposta conversão. Ele resolveu fazer uma separação entre as duas expressões, reino dos céus, que é o céu, segundo ele, e propriamente dito o reino de Deus, que é a igreja. Então, para Constantino, reino dos céus é o céu e reino de Deus é a igreja. Na Bíblia, nós temos os evangelistas usando essas duas expressões. Mateus, por exemplo, usava reino dos céus, enquanto que Marcos e Lucas preferiam usar reino de Deus. E aqui não existe nenhuma discordância entre eles, ou interpretações antagônicas desse tema.
Uma vez que nós conheçamos o contexto histórico dos seus escritos, nós vamos entender bem. Mateus ele era judeu e escreveu para o povo judeu. E os judeus, eles evitavam a todo custo usar o nome de Deus em vão. Eles não queriam ficar repetindo a exaustão Deus. E Mateus também não queria ficar repetindo esse nome em seu evangelho, por respeito e por temor. Então, se ele usasse exaustivamente o nome de Deus, Mateus perderia a credibilidade entre os destinatários do seu livro, que era justamente o povo judeu. Para se ter uma ideia do respeito que o povo judeu tinha pelo nome de Deus, os escribas, ao se depararem com a necessidade de escrever esse nome, faziam um ritual de purificação para somente depois escreverem o nome de Deus. Nós temos que aqui abrir um parêntese. Existem muitos humoristas por aí que fazem piadas, anedotas, usando o mundo cristão, o mundo gospel, a igreja, como pano de fundo. Existe inclusive um bem conhecido aí. E eu assistia os seus vídeos e até achava engraçado, interessante, mas ele começou a fazer imitações de pessoas falando em línguas. Aí me acendeu, não a luz amarela, me acendeu a luz vermelha de vez. Aí eu disse, não, só um pouquinho. Aí já foi longe demais. Aí já extrapolou. Aí já passou do limite. Aí eu já não quis mais assistir seus vídeos, porque eu achei aquilo um desrespeito. Talvez nem fosse intencional. Talvez nem fosse por querer, mas eu achei um desrespeito. Então nós temos que ter muito cuidado ao pronunciar o nome de Deus, de Jesus Cristo, e a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Temos que ter um cuidado muito grande, porque Deus, ele deve ser reverenciado. Deus deve ser respeitado. Bom, então, quando Mateus fala reino dos céus, ele está falando o reino de Deus. Implicitamente está falando o reino de Deus. Ou seja, o seu entendimento sobre o assunto era o mesmo do evangelista Marcos e o mesmo do evangelista Lucas. Bom, voltando agora então aos demais evangelistas. Marcos, ele escreveu para o público gentil. Lucas, ele escreveu para os gregos. Então, por Lucas ter escrito para os gregos e Marcos ter escrito para os gentios, eles não precisaram retirar a expressão, substituir a expressão reino de Deus para o reino dos céus. Eles continuaram usando a expressão reino de Deus, preferiram usar a expressão reino de Deus. Logo, nós chegamos à conclusão que reino dos céus e reino de Deus são sinônimos. Então, quando alguém disser para você que existe uma diferenciação aqui, diga não. Reino dos céus e reino de Deus são exatamente a mesma coisa. A igreja e o reino de Deus. Na igreja é manifestado o reino de Deus natural, aqui na terra. Logo, quem faz parte do reino de Deus aqui na terra também terá o direito de ser partícipe do reino de Deus espiritual. Quem faz parte da igreja e lavou suas vestiduras do sangue do Cordeiro e permanecer fiel até o fim, fará parte do efetivo reino de Deus espiritual e celestial. A teologia do reino. Segundo o reverendo Augusto Nicodemos, a base do reino de Deus foi a criação, pois dá ali a ideia de domínio. Quem reina, domina. Domínio é poder. A ideia inicial é que o homem seja o corregente com Deus. E aqui um grifo nosso. O homem foi convocado para criar, procriar, encher a terra, dominar sobre ela. Porém, ao pecar, ele passou a escritura para o inimigo de Deus, que jogou isso em rosto de Jesus, quando afirmou ao Filho de Deus no episódio da tentação no deserto. Lá em Mateus, capítulo 4, versículos 8 e 9, novamente o transportou o diabo ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Deus é rei de direito e Deus será rei de fato. O reino de Deus age hoje no mundo através da igreja. E quando ela for retirada da terra, então o anticristo terá o caminho aberto para implantar aqui um outro reino, o reino do mal, onde ele reinará em companhia do próprio Satanás e o falso profeta. Vamos ao nosso primeiro tópico, o reino de Deus no mundo. Primeiro, a encarnação de Cristo. Segundo, a mensagem do reino. Terceiro subtópico, os valores do reino. Jesus, ao encarnar,
aproximou a raça humana do seu Criador. O pecado precisava ser expiado. Deveria ser feito um pagamento. E Cristo veio para cumprir sua missão de servo sofredor, disposto a passar por toda a sorte de sofrimento com o objetivo de reconciliar o homem com o seu Criador, a criatura com o seu Criador. Jesus inicia o seu ministério a partir da tentação no deserto, logo após a tentação no deserto, quando ele venceu Satanás pela palavra. O inimigo tentou o Senhor através da própria palavra, e Jesus respondeu ele também através da própria palavra. E aqui nós temos um exemplo muito interessante. Nós devemos responder como aos nossos inquiridores? Através da santa e bendita palavra de Deus. Nosso argumento deve ser bíblico. Nosso argumento deve ser bíblico, pautado na Bíblia Sagrada, pautado nas Sagradas Escrituras, pautado na Palavra de Deus. Jesus e o Reino de Deus. O Reino de Deus, ele era o tema central. Jesus e o Reino de Deus. O Reino de Deus era o tema central dos ensinos e da pregação de Jesus. Ele fez inúmeras comparações para explicar aos seus ouvintes o que era esse reino. Por exemplo, lá em Marcos 1,15, ele dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Lá em Mateus 4,30, ele dizia: ao que se assemelhará o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? Lá em Lucas 9,2, enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Em Lucas 10,9, e curai os enfermos que nela houver, e dizer-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Lucas 11,20, mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Lucas 12,31, buscai antes o reino de Deus e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Lucas 13,18, e dizia: a que é semelhante o reino de Deus e a que o compararei? Lucas 13,20, e disse outra vez: a que compararei o reino de Deus? Lucas 13,29, e virão do oriente, do ocidente, do norte e do sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Lucas 17,20, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Mateus 18,23, por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. Então o reino de Deus ele estava estabelecido plenamente através da pregação e através dos ensinos de Jesus. Jesus tinha por base o reino de Deus. Jesus tinha por centralidade nos seus sermões, nos seus estudos, o reino de Deus. Tópico 2. As bênçãos de uma vida no reino. Primeiro, a remissão dos pecados. Segundo, adotados e herdeiros de Cristo. Antes de nós entrarmos aqui no tópico 2, propriamente dito, se você está gostando deste vídeo, inscreva-se no nosso canal, se você ainda não é inscrito. Se você ainda não é inscrito, ative o sininho. Se você já é inscrito e não recebe as notificações, desative o sininho e ative ele novamente para que você receba todas as notificações quando um vídeo nosso for postado. Se você está gostando desse vídeo, compartilhe ele com aquela pessoa que você acha que vai gostar, que você tem certeza que vai gostar dessa pessoa do vídeo, vai gostar do estudo, vai querer este estudo. Compartilhe e você estará ajudando o canal Ensine Palestra. Bom, segundo o pastor Claudio de Andrade, é na doutrina da expiação, por conseguinte, que encontramos o melhor retrato da paixão de Cristo. Aliás, é tão somente essa doutrina que se acha a cimentar todos os tópicos bíblicos e teológicos concernentes à redenção do ser humano. A expiação é a tradução da palavra hebraica kippur, que significa cobrir com um preço. O ato expiatório acontecia continuamente no Antigo Testamento. O homem trazia o seu pagamento pelo pecado. Trazia à presença do sacerdote um animal, o qual seria o preço oferecido para que o pecado cometido fosse coberto. Coberto pelo sangue do animal, que morreria como castigo, que ele, animal, herdaria da falha do pecador. Existia uma expiação que acontecia uma vez por ano.
Essa expiação era muito especial. O próprio sumo sacerdote passava por um ritual muito rígido de purificação para oferecer sacrifício, não somente pelo povo, mas por si também pela sua família. Tudo isso diante de Deus. 2 bodes eram oferecidos como sacrifício. O primeiro era morto e o seu sangue espargido sobre o propiciatório, que era a tampa de ouro batido da Arca da Aliança. E o segundo bode, o chamado expiatório, era enviado para o deserto, como sinal de que os pecados haviam sido não somente perdoados, mas também desaparecidos. Todo esse ritual apontava para a morte de Cristo, através de quem recebemos o completo e absoluto perdão pelos nossos pecados. Algumas pessoas não conseguem correlacionar o Antigo Testamento com Jesus Cristo. Jesus Cristo está em todo o Antigo Testamento. Muitas vezes de maneira implícita e outras vezes de maneira até profética, através de muitos profetas que profetizaram a sua vinda. O Espírito Santo também estava no Antigo Testamento, só que a sua manifestação não era plena como nós temos hoje. Ele vinha, ele ia, fazia a sua obra e voltava para a sua base, que era o céu. Hoje, depois ali de Atos 2, quando a igreja é inaugurada, então o Espírito Santo ele vem para a sua base terrestre. Hoje ele está aqui na terra conosco, protegendo, guardando, nos livrando, mas com absoluto acesso ao céu. Bom, ainda sobre a expiação. Hoje nós temos os nossos pecados cobertos. Só que essa cobertura também é sangue, mas é o sangue de Jesus. No Novo Testamento, a palavra expiação pode ser definida como propiciação ou reconciliação. Ambas definem a obra redentora de Cristo. Através da sua morte vicária, ou seja, substitutiva, porque o homem que deveria morrer, mas Cristo substituiu o homem na cruz do Calvário. O Senhor Jesus expiou o nosso pecado e nos purificou de toda a culpa, para então nós sermos considerados propícios e aceitáveis a Deus. Lá na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, com prata ou ouro, que fosses resgatados da vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Chegamos ao nosso terceiro tópico, os males de uma vida no mundo. Primeiro, a escravidão no pecado. Segundo, filhos da ira e condenação eterna. Vamos começar lendo um texto bíblico, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5 e 19. Não extinguais o Espírito. O pecado entristece o Espírito Santo. O pecado bloqueia a ação do Espírito Santo em nossas vidas. O pecado pode extinguir o enchimento do Espírito e promover um esvaziamento de sua ação em nossas vidas. Devemos estar atentos para nunca permitirmos, jamais permitirmos que isso ocorra, sob a pena de promovermos em nós mesmos um esfriamento espiritual. O Espírito Santo ama toda a humanidade, indiscriminadamente, e esse amor oportuniza a todos participarem do processo maravilhoso, amoroso e grandioso da salvação. E nós encerramos com um texto que está na carta, ou melhor, no Evangelho de João, capítulo 16, versículos 8 ao 11. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O príncipe deste mundo será julgado. Eu quero enfatizar essa parte aqui desse texto que nós lemos. O espírito da Babilônia já está na terra. O espírito do anticristo já está na terra. E o anticristo vai vir. Vai fazer o que a ele compete, porque Deus permitirá. Mas ele já está julgado. Ele já está condenado. E a igreja, ela, aqui na terra, impede a ação, domínio do anticristo. Mas quando eu e você, igreja de Deus, subirmos ao céu, formos levados com Jesus Cristo, aí, quando a igreja já não estiver aqui, aí
o mal irá implantar o seu reino. Mas nós sabemos que vai ser por pouco tempo, porque por fim o nosso Redentor proclamará sua santa, absoluta e definitiva vitória. Muito obrigado a você que esteve aqui conosco, muito obrigado a você que esteve durante todo esse trimestre conosco. Eu gostaria que você deixasse aí no seu comentário o que você achou desse trimestre. Talvez também poderia escrever qual foi o assunto mais difícil, digamos assim, para ser tratado, o assunto mais polêmico e como foi a abordagem desse assunto. Gostaria de ter a sua opinião aqui, gostaria de ter esse feedback. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida e olha, a partir da próxima semana, até os confins da terra. Missão. Por 3 meses nós vamos trabalhar esse importante tema aqui no nosso canal Ensino e Palestra. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.